adiável mais, é a mudança revolucionária do paradigma pedagógico. Deixa eu ver se eu explico aqui. Hoje, nós ainda estamos, salvo muitas ilhas de exceção que há, maravilhosas acontecendo, graças à anarquia criativa, fecunda da sociedade brasileira, nós temos muita coisa boa acontecendo por aí afora, eu tomo nota dessas coisas e tal, consigo referir algumas delas, e estou atrás, caçando, porque isso prova que é possível. Mas, por média, o Brasil está ainda produzindo na universidade, no ensino médio, especialmente a tragédia, então, no ensino médio é quase genocida, um paradigma pedagógico que preparava o profissional fordista da primeira metade do século XX. Basicamente, um ensino enciclopédico, raso, pouco crítico, completamente avesso à inovação, em que nós estressamos o aluno a reter passivamente informações, e ele é superficial em quase tudo, e a ideia de que ele vai adquirir profundidade fica adiada por uma hiperespecialização que ele vai adquirir no pós-doutorado, ou sei lá quando isso vai acontecer. E aí a tragédia prática é a seguinte: o Brasil é o 13º país do mundo em produção de ciência, apurado aqui como publicação de papers, e é o 76º país em registro de patente. Ou seja, temos aqui um gravíssimo hiato que demonstra o que eu estou querendo dizer. E o paradigma pedagógico moderno pede outro profissional. Pede um profissional que seja capaz de associar informações que existem e estão universalizadas pelo Google, para falar aqui uma coisa, pelo acesso a supercomputadores em nível universitário, etc, etc. Porém, associando duas informações que existem, inovar, criar uma informação nova. E isto prepara o empreendedor habilitado para o trabalho em equipe, habilitado para trabalhar criticamente ao ecossistema onde o seu universo de trabalho está acontecendo e tal. Isso exige uma reciclagem, um retreinamento de todo o magistério, de todos os níveis do Brasil. Isso não precisa ser feito autoritariamente, não precisa nem pode ser feito de cima para baixo. Isso tem que ser feito com grande respeito ao estágio de evolução que nós temos, mas é preciso começar. E nós no Ceará nos surpreendemos quando a gente começa achando que vai colher frutos dali 20 anos. Em 8, 10 anos nós estamos colhendo frutos absolutamente excepcionais. Hoje, pelo IDEB, vocês podem acessar aí no Google, no Ministério da Educação, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão no Ceará, um dos estados mais pobres do país. O melhor IDEB do Brasil vem da minha cidade, chamada Sobral, que é uma cidade parecida com as cidades mineiras do Vale do Jequitinhonha, porque é encravada no semiárido, paupérrimo e tal. E nós conseguimos isso de forma absolutamente miraculosa, e o milagre aqui é que está produzido pelos professores. Nós fizemos a agenda convencional de recuperar prédio, melhorar salário, enfim, autonomizar financeiramente as escolas. O efeito pedagógico foi quase nenhum. Mas nós começamos a colocar isso que eu estou falando aqui em prática, e explodiu a dinâmica de emulação positiva. Uma escola, a melhor escola no ranking do IDEB adota a pior, todo ano. E as melhores práticas estão sendo manualizadas e tal, e hoje nós estamos sendo estudados nas universidades do mundo. E estamos introduzindo mecanismo de avaliação internacional. Então eu tenho muita comoção de que, por mais fôlego que exija, isso é praticável também no Brasil. A segunda tarefa não é fácil, mas também precisa ser feita, e nós precisamos revogar a PEC 95. Por quê? Porque o Brasil criou ali pelos anos 80, 90, um Fundeb, resumindo aqui a história. Qual era a ideia? A ideia era universalizar o ensino básico. Nós conseguimos. Então, quando nós nos ordenamos por uma ideia, qualquer que seja, o Brasil conseguiu, universalizou em 10 anos o ensino básico. O que acontece? A demografia mudou e hoje nós estamos com dois problemas. Um, vaga ociosa no ensino básico, o que exige uma reconversão de parte desse ensino básico em ensino médio, e uma brutal demanda por ensino médio que não tem. E os municípios não têm, e os estados não têm, porque 17 estados brasileiros estão quebrados. Minas Gerais é um exemplo sofrido e doído do que eu estou falando, mas Rio Grande do Sul está assim, Rio de Janeiro está assim, Rio Grande do Norte está assim, e por aí 17 estados brasileiros estão ilíquidos. Portanto, é preciso, penso eu, criar um Fundem, pensando alto aqui, um Fundo de Desenvolvimento do Ensino Médio. E descobriram-se entre mentes que as volições cognitivas, as primeiras sinapses, o momento mais crítico de uma criança,
desenvolver sua potencialidade cerebral está na primeira infância, o que põe inadiável uma demanda grave e urgente por ensino infantil. E aí você tem que acudir os municípios que também estão com a língua de fora, sem dinheiro para fazer. São essas duas grandes tarefas que o projeto de educação tem que mexer. Grandes mesmo. Eu vou fazer em bloco algumas perguntas que são mais da área econômica, algumas questões já tangenciadas por você, mas vamos tentar, né, dinamizar da melhor forma e fazer o máximo possível. Débora Queiroz fez o questionamento considerando as dificuldades e violências estruturantes enfrentadas pelas mulheres, 52% da nossa população. Quais os projetos o senhor apresenta no que tange o mercado de trabalho e autonomia econômica? Na mesma linha, o Alexandre, reforma tributária necessária, é necessária? Como aprovar? O senhor pretende taxar as grandes fortunas e heranças? Também na área econômica, o Chico Diniz, posição sobre a majoração dos royalties do minério em Minas Gerais. Esse nos afeta diretamente, Ouro Preto e Mariana, que a gente sabe muito bem da diferença. E a Flávia Monteiro, qual o planejamento da diminuição da dívida pública para que sobre os recursos para investimentos, para que sobre mais recursos para investimentos? Você considera ser necessário realizar uma auditoria da dívida pública? O extraordinário que eu estou me animando no Brasil é a qualidade dos auditórios. Tem uma certa Brasília aí que pensa que o povo é besta e o nosso povo está ligado, é uma coisa impressionante. Veja, eu a rigor deveria dizer com muita humildade de que esses problemas exigem um grande debate, exigem muita sofisticação, exigem muita convergência, muita participação, mas eu, assim, especialmente como acadêmico, eu tenho uns palpites para dar nisso aí. Como presidente da República eventual, quero muito ser, eu vou nesses assuntos me situar como uma espécie de magistrado, para que eu possa atenuar a lógica de impasse entre um presidente reformista e um Congresso reativo, que não é reativo também porque é picareta. Essa conjuntura aí é muito picareta, a maioria de fato é uma tragédia. Mas o problema do Brasil é que nós, o povo brasileiro, 3 meses depois da eleição, não lembramos o nome do deputado federal em quem votamos. E aí o que é que acontece? Constituída a representação, o laço representante-representado se dissolve muito precocemente, porque nós voltamos para casa, não temos a tradição anglo-saxã de acompanhar a nossa estrutura representativa, não escrevemos, não acompanhamos, não damos a menor bola para os discursos, para as posições que ele toma, por regra, e somos induzidos a replicar que política é tudo bandido, é tudo salafrário. Enquanto isto, 3 meses depois da eleição, os lobbies, grupos de pressão, todos lúcidos, informados, sabem o que querem, sabem onde é que estão fazendo, têm autoridade porque financiaram campanhas, uma série de coisas, cercam o Congresso. Então essa lógica de impasse é um derivado do legado presidencialista americana que nós copiamos sem sermos a América do Norte. Isto está resolvido, não tem mais jeito de resolver, porque já mandamos isso a um plebiscito e o povo brasileiro teima que essa é a melhor engenharia, o presidencialismo. Isto posto, democrata que sou, tenho me dado a trabalhar, a estudar como superar a lógica de impasse que deriva do seguinte fato: um órgão, que é o legislativo, tem o monopólio do desenho institucional do país. Ele é que diz como é que a eleição, como é que a Constituição é, mas esse órgão que tem o monopólio do desenho institucional não tem a menor responsabilidade com esse desenho institucional. Então a tentação do Congresso é diminuir imposto e aumentar a despesa. Eu estava lá na legislatura que revogou a CPMF, tirando 70 bilhões de reais da saúde, e 8 dias úteis depois votou a regulamentação da emenda 29, que determinou 50 bilhões a mais de gasto com a saúde. E eles acharam que estavam fazendo muito boa coisa numa ocasião e na outra. Por quê? Porque os públicos trocam. Então o lobby da Fiesp foi lá, subornou deputados, etc., para tirar o imposto. E não é que o CPMF seja um imposto pesado, é porque a CPMF é o meio mais eficaz de combater a sonegação. Porque
que é mais ou menos metade do que nós podemos arrecadar, o que quer dizer que a carga tributária brasileira, teoricamente, podia ser metade do que é se a gente arrecadasse toda a sonegação que hoje o Brasil vive. Olha para vocês verem como a caricatura anima alguém que conhece a aposentadoria dorme de que é possível resolver. Mais fácil de falar do que de fazer. Temos logo humildade para dizer, mas assim, sabendo o caminho, é possível. Então, como é que você atenua esta lógica? De um órgão que tem o monopólio do desenho institucional, mas não tem nenhuma responsabilidade, e o outro órgão não tem o desenho institucional, mas tem a responsabilidade pela saúde da economia, vamos dizer, pela regularidade dos serviços públicos. Eu tenho para mim que serão quatro providências estudando a experiência brasileira. Primeira, propor antes, evitar a tentação caudilesca latino-americana do deixa que eu chuto. Então, deixa que eu chuto é o seguinte, é o papai Ciro Gomes, é a mamãe Dilma, é o papai Lula, é o papai FHC, que vai, por nós, fazer as coisas. Isso daí não funciona, está demonstrado na tragédia de termos derrubado 2 presidentes de 4 que elegemos na redemocratização do país. Então é preciso propor antes para que a população vote no fulano ou na beltrana, mas nas suas ideias. Isso atenua muito o impasse do presidente reformista. Segundo, desde o Marechal Dutra, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no Congresso. Portanto, não é susto que isso vai acontecer de novo. Porém, 100% deles tiveram maiorias imperiais, poderes imperiais, nos 6 primeiros meses a um ano. Pelo conteúdo plebiscitário do presidencialismo, um presidente que chega, se ele souber o que quer, ele consegue tudo o que ele pede ao Congresso Nacional nos 6 primeiros meses a um ano. Então é preciso entender que é orgânico ao êxito a hora de propor. E essas são 6 meses. Tem que propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, em toda a tragédia tem um lado bom. Hoje, a negociação de um redesenho do Pacto Federativo, que liberte os estados da falência que estão, que liberte os municípios da falência que estão, parece ser uma energia capaz de promover um grande entendimento brasileiro por um redesenho fiscal do país. Ou seja, eu troco com Minas Gerais uma gestão da dívida, um apoio para seu sistema previdenciário falimentar e uma condição de avais, etc, etc, se e somente se, e na proporção de Minas Gerais, com a sua força política, apoiar o desenho fiscal novo que saneia as contas do país, com as devidas negociações, etc, etc, que serão 6 meses. Portanto, negociar a reforma em ambiência ao redesenho do Pacto Federativo Nacional. E quarto, viver a democracia do século XXI, que o Brasil adia eternamente de viver por interdição de certas elites que adoram subornar os políticos para depois falar mal da corrupção. No Brasil, a corrupção é tão extensa que virou o discurso do corruptor o moralismo. É uma coisa muito engraçada ver a Globo reclamando de corrupção. É muito engraçado. Os bancos reclamando de corrupção. E eles não se acham não. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Eles não acham que, por exemplo, você entregar 52% do orçamento para banco seja corrupção. Por quê? Porque quem faz inventa um negócio, um nomezão assim que dá para falar no salão e ninguém entender, swap cambial. Olha aí que negócio bonito, né? Swap cambial. Quem é que vai achar que isso é toco? Propina, né? Levar algum, meter a mão, né? Bater carteira. Não, isso é coisa de pobre. Rico é swap cambial. Swap cambial, eu fiz um swap cambial, ganhei 111 bilhões de reais da dona Dilma na véspera da desvalorização do câmbio. Sabe o que é swap cambial? Até as pedras do caminho sabiam que o real ia se desvalorizar e eles apostaram que não ia. Aí o governo resolve dizer o seguinte: ok, eu te dou um swap cambial. Sabe o que é isso? Se desvalorizar, eu te pago com dinheiro público. Aí o cara aposta nas duas pontas. Aposta que vai desvalorizar e ganha, e a parte que ele perde de se valorizar, o governo paga com o dinheiro que não tem para a saúde, para a educação, porque os funcionários públicos estão levando tudo, etc, etc. É esse o discurso. E assim, eles me odeiam é por isso. E aí não dá para dizer que eu sou ladrão, ficam dizendo que eu sou temperamental, que eu sou pavio curto, justiça enfim, eu sou indignado, mas o pavio eu administro. Então, mandar essas questões a plebiscito e referendo. Essa é a chave para a gente tirar o jogo dos gabinetes de Brasília, onde os presidentes, melhor intencionados que sejam, são induzidos a lotear o governo, a botar picareta para roubar você sendo presidente sem ser ladrão, sendo testa de ferro. Qualquer semelhança com o que tem acontecido no Brasil não é mera coincidência.
Então nós precisamos trazer o povo direto para a jogada. Não deu em 6 meses de negociação, de entendimento, então vamos levar o impasse ao povo resolver através de plebiscitos e referendos autorizados devidamente pelo próprio Congresso Nacional. A diferença aqui é que uma reforma precisa de 3/5 de autorização para o plebiscito e de maioria simples. Portanto, é possível o Brasil sair do impasse. E aí vem as perguntas. Dívida pública. Tomou uma centralidade e tem algumas coisas estranhas. A maior taxa Selic dos últimos anos foi 14,25% imposta pela Dilma. E o custo médio de carregação da dívida brasileira é 20%. Então tem uma coisa esquisita. Como é que o pior momento da taxa foi 14,5%, 14,25%, e o custo de carregação da dívida é 20%? Aí tem. Pode ser que seja juros sobre juros, pode ser que haja contratos como a fora da Selic, como essas tais operações compromissadas. Então nós temos que garantir que isso aqui vai ser dado a absoluta e radical transparência. Entretanto, com muita cautela, com muito cuidado, porque a brincadeira aqui esteriliza a poupança da sociedade. Portanto, é preciso garantir que não haverá aventura na gestão da dívida pública. Transparência sim, porém precisa ter muita cautela, o negócio de valentão, aqui não funciona. E aí a tributação no Brasil. Você tem algumas questões que estão erradas em linha com o mundo. É por onde eu quero começar a discussão. Por exemplo, 2 países do mundo não cobram tributo sobre lucros